Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por todo o amor, por todo o carinho, por tudo que o Senhor nos propõe, nos dá. Nós vimos aqui todos os sábados para louvar a Ti, para prestar um culto ao Senhor, e é o Senhor quem nos abençoa. Sempre nos renova, sempre nos capacita, sempre não nos deixa desistir, e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Abre nossas mentes, nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa colocar em nós o ensino necessário, a exortação necessária, porque em vão é as palavras de quem prega, de quem louva, de quem ensina, se o Senhor não tocar o coração, se o Senhor não modificar a mente, se o Senhor não transformar as vidas. E eu sei que o Senhor sempre faz isso, e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, amada igreja. O título da mensagem é: Não murmure, mas agradeça. Amém? Salmos 116. Salmos 116, do versículo 3 ao 8 é a nossa referência bíblica. Porém, o Salmo 116, muitos historiadores dizem ter sido escrito pelo rei Ezequias. De qualquer forma, ele conta bem a tribulação de um homem que era temente a Deus. Vamos ler? Salmo 116, o versículo 3 ao 8. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Amém? Glória a Deus. O rei Ezequias assumiu o governo de Judá, o reino de Judá, aos 25 anos de idade. Israel estava dividido, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel por 10 tribos. Isso aconteceu depois da morte de Salomão. E o reino de Judá, que compunha as tribos de Judá e Benjamim, a qual o rei Ezequias era rei, assumindo aos 25 anos de idade. Seu pai, Acás, foi terrível, idólatra. Levou a tribo de Judá à idolatria. E Ezequias queimou os postes ídolos, os postes nos altos dos morros. Ele salvou Judá da idolatria. Foi um homem piedoso, foi um homem temente a Deus, em todo o seu mandato de 29 anos. Mas quem disse que servir a Deus com exemplo e com dedicação nos livrará dos desafios que o inimigo traz? Não. Por isso que ele inicia, na verdade o início é: amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e eu invoquei por toda a minha vida. Na verdade, ele muito provavelmente já escreveu esse salmo depois de tudo que ele passou, como uma reflexão de tudo que a gente aprende com Deus, de tudo que a gente vive. Mas ele dizia: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Duas vertentes de dor que impactam todo ser humano também impactavam esse rei. Os laços de morte vêm da parte externa, circunstancial. E a angústia na alma, a angústia do inferno vem de dentro. Então é interessante a gente ver que é o lado do sentimento, que todos nós estamos sujeitos, né? E o sentimento, ele alterna tanto em nossas vidas. Sentimos alegria, mas também sentimos tristeza. Sentimos regozijo e esperança, mas também enfrentamos momentos de incredulidade e de desespero. É tão alternante a vida humana, também era alternante para Ezequias. E assim,
o rei assírio Senaqueribe se lançou contra o reino de Israel e dominou o reino de Israel. Dominou também todas as cidades no decorrer do reinado de Ezequias em Judá, menos Jerusalém. E Ezequias se manteve firme, construiu os muros, providenciou armas e escudos para o seu exército nos anos que se passaram, até que Senaqueribe arrogantemente se lançou contra ele, levando mensageiros, os seus coronéis, os seus generais, para levar o recado ao rei Ezequias: por que você teima em não se render a mim? E ele clamava ao Senhor por livramento. É incrível, ele pagou os tributos que ele foi obrigado a pagar para o rei Senaqueribe, para não deixar que ele dominasse Jerusalém, a cidade dos olhos de Deus. Jerusalém, nada mais é hoje para nós também, continua ainda sendo muito importante. Vocês têm acompanhado os noticiários, como Israel resiste a tantos ataques dos terroristas. E Deus nunca abandonará Israel, nunca abandonará Jerusalém. É dali que o Senhor vai colocar os pés novamente quando Ele voltar. E todos nós veremos e louvaremos, porque Ele virá nos buscar. Amém? Glória a Deus. Mas nesse momento ele se vê acuado. E mesmo pagando os tributos, e muitos tributos ao Senaqueribe, Senaqueribe o traiu. E mesmo assim disse: eu vou invadir Jerusalém e vou te dominar. Se entregue a mim, será melhor para você. Então o rei Ezequias, em vez de murmurar, clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E que o Senhor disse através do profeta Isaías: não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. É incrível como muitas vezes nós nos encontramos assim também. No momento em que a gente fala: não haverá soluções para mim, eu não vou conseguir vencer esse problema, eu não vou conseguir a solução que eu penso, que eu gostaria, eu. Na verdade, muito pouco nós podemos fazer. Na verdade, João 15 diz assim que sem mim nada podeis fazer. É Deus quem realiza tudo. Então, nós temos que clamar e não murmurar. Esse é o exemplo de Ezequias. Ele clama ao Senhor e o Senhor o livra. O Senhor manda na mesma noite um anjo, e o anjo está escrito com letra maiúscula na Bíblia. Não é um anjo qualquer. Muitos dizem ser a tipificação de Jesus, mas isso não é comprovado. De qualquer forma, é um anjo especial. E ele tira a vida de 185 mil homens do exército assírio. É claro que existiam muito mais, mas foi necessário só esse tanto, para que o resto do exército, que eram como enxame de abelhas, recuassem de medo e saíssem apavorados. E assim, Jerusalém foi preservada. E assim também Deus preserva a nossa vida. E assim também Deus livra a sua igreja na terra. Ela passa por provações, ela passa por tribulações, mas na verdade é como a gente sempre diz, né? No pecado, no mundo, o pecado está imperando, mas superabundou a graça de Deus. Na verdade, Deus está fazendo as suas obras. Deus está levantando outras igrejas para ajudar aquelas mais necessitadas. Deus está implantando a palavra na terra o tempo todo. É que estamos acostumados a ver as notícias e elas nunca chegam tão boas, na verdade, por parte do homem. Mas por parte de Deus, a coisa é bem diferente. Aqui Ezequias demonstra isso. E ao mesmo tempo, Ezequias que enfrenta essa situação circunstancial, onde Senaqueribe queria dominar todo o reino de Israel e de Judá,
Aí ele enfrenta também o momento sentimental, o momento de dor na sua carne. No momento em que ele está com uma úlcera terrível e que Deus anunciou: prepara-te, arruma a tua casa, a tua vida, porque você vai morrer. Quantas vezes Deus nos avisa? Quantas vezes nós sabemos que algumas atitudes que nós temos na vida nos fará errar? Quantas vezes nós intentamos comprar algo muito para satisfazer as nossas vontades, mas na verdade são as nossas vontades, mas não as vontades de Deus. Provérbios 16:13 falam que muitos são os planos no coração do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas será que nós aprendemos logo de início, quando iniciamos a caminhada com Jesus, a tomar as decisões que Deus quer que nós tomemos? Nossa mente e nosso coração está conformado com aquilo que a palavra prediz e nos orienta a fazer? Claro que não. E essa formatação que a palavra nos traz leva tempo, leva muito tempo, leva a vida toda. Né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais, para que você tenha experiência, para que você tenha vivência com Deus Todo-Poderoso, qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Romanos 12:2, tão conhecido, mas como nós temos levado esse versículo a uma prática realmente? Só você pode responder. E se Deus fala com você, falou primeiro comigo. Eu estou murmurando, Senhor? Ou estou agradecendo? Tudo que o Senhor já me fez, tanto que o Senhor já me fez, filho, eu falo no silêncio do teu coração, porque eu conheço o teu caminho e a tua caminhada. E por isso, se eu estimulo esta palavra a ti, no mínimo é para evitar que você vá errar. Ou avalie a sua vida e veja se não está na hora de você agradecer mais do que me pedir mais. Agradecer mais do que reclamar das circunstâncias que não são boas. Cuidado, a reclamação envolve o fato da preocupação de você acertar. Mas se você continua reclamando, mesmo quando eu estou fazendo, você virá murmurar. Murmurar quer dizer sussurrar, falar baixinho. Mas na Bíblia ela tem uma aplicação muito mais forte que isso. Ela tem uma conotação ruim. Quando se fala em murmuração na Bíblia, não é simplesmente falar baixo, é realmente falar mal. É quase que uma maledicência. A maledicência já é o crime cometido com intenção. A murmuração nem toda vez. Muitas vezes sofremos muitas coisas e começamos a reclamar, assim, molestar, como diz a cultura espanhola, né? Começa a sentir mal, começa a incomodar e você começa a reclamar e você murmura. Esse é o sentido da palavra na conotação portuguesa. Mas na Bíblia, ela vai se tornar pecado. Se colocada no cotidiano da vida do crente, do servo de Deus, denota que a fé está se esvaindo. Hebreus, ele diz assim: tenham cuidado, Hebreus 3:12, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Mesmo, sempre digo a vocês, tive uma educação muito rígida, mas louvo a Deus, Deus sabia o que estava fazendo. Essa educação rígida nos torna muito exigente conosco mesmo, normal. E às vezes, essa exigência em si próprio
pode te fazer reclamar daquilo que você não consegue fazer, ou não conseguiu vencer, ou não conseguiu conquistar. E aí você se torna exigente de você mesmo. E isso começa também a atrapalhar. Não só ser relapso, negligente, displicente para com a palavra, para com as pessoas, para com a vida, para com você mesmo. Mas às vezes a exigência demais, os extremos, né? Também pode levar você a murmurar dentro de você mesmo. E eu perguntei ao Senhor, o que está vendo, Pai? Então, presta atenção nessa sua rigidez, nas suas exigências com você mesmo, na maneira como você quer levar a sério minha palavra. Não é que eu não tenho que levar a sério, você tem que levar a sério. É claro, e eu gosto disso. Eu sou um Deus sério, eu sou um Deus bom, eu sou um Deus amoroso, mas eu sou um Deus justo, eu sou um Deus disciplinado, eu sou o único Deus perfeito em tudo e em todos. Então, estabeleça o equilíbrio que você tem que ter, porque eu sou perfeito e você equilibrado quando me segue naquilo que eu te proponho. Ezequias fez isso. Ele não ficou murmurando, lamentando porque que ele estava sendo cercado. Ele sabia como Israel, o governo de Israel estava, o reino de Israel estava. Ele sabia como o seu reino estava. Ele sabia, com os anos que foram se passando, que ele seria acuado e fechado. Mas ele não falou, puxa vida, pai, por que o Senhor não livrou Israel? Por que o Senhor não livrou as tribos? Por que o Senhor não livrou a mim? Por que o Senhor não livrou meu povo? Não. Quando ele assumiu com 25 anos, os primeiros anos do seu reinado, ele fortificou Jerusalém, porque ele sabia que ela seria cercada. E Deus já estava prevendo, através dos profetas, o cativeiro babilônico. Ele sabia, mas ele cumpriu a parte dele. Ele cumpriu a parte dele. Nesse momento, ele se colocou como em Hebreus, a gente acabou de ler aqui. Ele não murmurou, ele exclamou ao Senhor. Pelo livramento, Deus livrou Jerusalém. E aí Deus também propôs a ele que ele seria recolhido. Chamou ele à reflexão. Não obstante todo o livramento que ele deu, ele falou, vou te recolher, filho. Você vai morrer. E ele se colocou perante o Senhor, ele clamou, ele colocou pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça e foi à casa do Senhor orar. Hoje em dia, o que é você colocar um pano de saco? Você se despir de toda a condição que você julga ser perante Deus. Tudo aquilo que você entende que você é como filho de Deus. Na verdade, você é salvo pela misericórdia e pela graça. Você não merecia, eu não merecia. Mas Ele fez isso por amor de ti e de mim. E louvado seja o Senhor por isso. Jogar cinza sobre a cabeça é quando você não se dispõe a atender os prazeres da sua carne, as coisas que você gosta de fazer, mas jejuar, orar e se intensificar com o Senhor para ouvir a sua voz e entender o que Ele quer de ti, para aplacar o furor da carne que tenta te afastar de Deus. Paulo dizia, aquilo que quero fazer não consigo, e aquilo que tento fazer, ou melhor, aquilo que quero fazer não consigo, e aquilo que não quero, isto faço. Quem me salvará do corpo desta morte? Lá em Romanos 7, só o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, para te apresentar diante do Pai, através dele. E glória a Deus por isso. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor o livrou. E o Senhor disse, naquela mesma noite, através do profeta, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então as duas coisas, entende-se que ocorrem ao mesmo tempo. O ataque de Senaqueribe provavelmente trouxe essa úlcera para ele. Imagina o desgaste humano que ele deve ter tido para ter essa úlcera. Quantos de nós, às vezes, temos uma gastrite, uma azia, uma dor de cabeça por estresse, pelo trabalho, pela faculdade, pelos problemas com a casa, com os problemas com você mesmo? Quantas vezes nós temos desgaste que o corpo não consegue suportar? Provavelmente, Senaqueribe, o rei Ezequias vivia esse momento. Mas ele clamou ao Senhor. Ele não murmurou. Ele não questionou a doença.
ele buscou o Senhor e pediu: tem misericórdia de mim. E o Senhor o livrou. Esse é um grande exemplo para nós. Eu confesso que eu já li sobre Ezequias, mas nunca me atentei tanto. Mas é incrível como Deus, apesar de você ler a Bíblia várias vezes, como Ele chama a atenção em determinado momento da sua vida e fala: presta atenção. Presta atenção, você é piedoso, você é temente, você quer me servir, mas se alinhe. Reclame menos, murmure menos, agradeça mais. Eu escolhi os hinos antes de a palavra vir no meu coração. E quando eu comentei com a Cine, eu falei: é incrível como Deus faz. É incrível como Ele fala: reina em mim, te agradeço e rendido estou. Simplesmente Deus quer isso. Ele quer reinar em nós. Ele quer que agradeçamos mais. Carlos, mas a situação é dolorosa, a situação é difícil. Pois eu vou contar uma experiência. Em 19 de abril de 2011, eu estava pronto para descer com todos os adolescentes para a praia. Iríamos fazer um culto ali, iríamos fazer uma comunhão ali, eu e mais um irmão que era líder também, e mais os pais, vários. E a cólica renal me atacou. Ela começou em 2007, quando eu comecei na vistoria técnica. O dia inteiro na rua, vistoriando para lá e para cá, e o Guaraviton vindo. E o isotônico vindo. Isotônico não, é um complexo de açaí, né? Mas riquíssimo em sódio. Tomava refrigerante à vontade. Tá calor, né? Para que água? Toma refrigerante, toma Guaraviton, toma açaí, não sei o quê, e aí vai. Aí a conta vem, né? 4 anos depois. 1 ano antes, o médico falou: ó, tem uma pedrinha aqui. Tem? Eu lembrei do meu pai, né? Rodando na cama com aquela dor. Eu falei: bom, Deus, me livre disso, vai. Em 19 de abril, a dor veio, foi embora. A dor veio, foi embora. A dor veio, foi embora. A dor veio. Eu falei para Vivi, estou indo para o hospital. Tem certeza? Eu falei: eu vou a pé. Tá bom, a gente morava a uns 400 metros em Valinhos do Hospital Santa Casa. Eu vou a pé, porque eu sei que vai. E Deus falou: vai mesmo. Cheguei lá, o médico olhou, falei: tá doendo, tá aumentando. Falei: então, ou te dou remédio de volta para casa ou interno. Falei: quero internar. E a dor foi tremenda em 2 dias. Foi uma dor lacerante, terrível. E eu pedia misericórdia, mas a vontade de murmurar era tão grande, vocês não fazem ideia. Mas era tão grande, mas eu não tinha motivo, porque eu nem sabia. Depois que eu analisei, falei: puxa, eu dei causa a isso, né? E o corpo humano é assim, é decaído. Então ele vai ter problemas. Você vai ter problemas, não adianta. Mas o importante é que Deus vai te livrar. De uma forma ou de outra, Ele vai te livrar, Ele vai te aliviar, Ele vai te conduzir, Ele vai te fazer vencer, Ele vai te fazer superar. E eu me sustentei ali. E um mocinho que ninguém dava tanto valor à igreja, que era maravilhoso, controlava o som da igreja, ele que foi lá orar por mim. Depois de 2 dias, Viviana chegou no dia seguinte, desmarcou tudo e ficou comigo. Falei: bem, vai atender. Eu estou com a dor aqui, não adianta, você vai ficar aqui assistindo de camarote de sofrimento. Falei: não, não vou sair daqui. E aí, esse menino veio, maravilhoso, orou. Então, a dor era tanta que ela ficou. E eu ia no banheiro toda hora, né? Tomava água. E aí senti um barulhinho. Tim! Mas não me dei conta. Deu meia hora depois, a dor começou a aliviar. E aí ele já tinha ido embora. Acabou a dor. Saiu. A pedra saiu. E eu perguntei naqueles dias que se passaram, fiquei monitorando tudo que eu senti, tudo que eu vivi. Perguntei: pai, e aí? Passei na prova? Ou pisei na bola? Passou na prova. Por um pouquinho, mas você passou na prova, não murmurou. Eu não fiquei orgulhoso com aquilo não, gente. Porque eu vi assim que foi Deus me ensinando, em cima dos meus próprios debilidades, dificuldades, medos, inseguranças. E assim também o rei Ezequias ganhou 15 anos de vida.
o rei Ezequias teve a liberdade do seu povo e de Jerusalém garantida. E Senaqueribe saiu, como diz o ditado, com o rabo entre as pernas, tanto que ele foi realmente morto pelos próprios filhos. Os filhos devem ter ficado irritadíssimos, né? Porque sabiam da fama da tribo de Judá e de Israel. Mas o mal é assim, ele sempre afrontará. O inimigo é assim, ele nunca desistirá de tentar te barrar e parar. Mas se você permanece firme, se você permanece agradecendo mais e não murmurando, é diferente de você clamar e suplicar a Deus. Não estamos dizendo aqui que você não deve suplicar, de que você não deve clamar, de que você não deve buscar a Deus a solução, o livramento, a cura, a salvação, a libertação. Mas se ela não ocorrer, talvez, tão depressa e tão do jeito que você gostaria, monitore seu coração e use o Hebreus 3:12, dizendo: tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha o coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, anime-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Deus tem me mostrado isso. Eu quero mais de você. Pode acelerar o processo. Senão não tenho como te abençoar. Senão você vai ficar nas mesmices da vida, olhando para os problemas, olhando para as circunstâncias da sua cidade, do seu país, do mundo, do ser humano, quando na verdade eu quero que você olhe para você e se alinhe àquilo que eu quero fazer na sua vida. Deus quer fazer mais. Basta que nós agradecemos mais e não murmuremos tanto. Amém? Vamos orar? Se você pudesse colocar em pé, quem não puder, amém? Eterno e poderoso Deus, nós entendemos o exemplo de Ezequias, que apesar de ser rico, piedoso e com muita influência na sociedade judaica daquela época, ele enfrentou problemas terríveis. Ele enfrentou o problema de se tornar escravo junto com o seu povo. Ele também enfrentou doenças que o acometeram e que levariam sua vida embora. Mas o Senhor os livrou de tudo isso, porque ele não murmurou, mas sim submeteu sua alma ao Senhor. Buscou ao Senhor em oração, colocou sua vida diante do Senhor, e o Senhor o transformou, e o Senhor livrou de todos os seus males. Que assim sejam conosco também, Senhor Deus, que nós possamos te buscar cada vez mais. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem abençoado a tua casa, mas eu sei que existem desafios a serem superados. Existem coisas que precisamos ainda aprender contigo e superar. E só conseguiremos isso te agradecendo, fazendo um exame de consciência. Faz-nos lembrar, ó Deus, de tudo que o Senhor já fez, daqueles testemunhos maravilhosos, da maneira como o Senhor se manifestou. E se o Senhor não está se manifestando, não é tua culpa, nunca é, é nossa. É nós que precisamos buscá-lo mais, é nós que precisamos buscá-lo com mais intensidade, com mais periodicidade. Precisamos nos submeter à tua palavra, não olhar para o nosso coração enganoso e para a nossa mente, porque o Senhor a esquadrinha e o Senhor prova os nossos sentimentos, nosso coração. Então nos ajuda, Senhor Deus, dá-nos a alegria da tua salvação, dá-nos o prazer de ler a tua palavra, apesar das dificuldades. E eu sei que o Senhor nos livrará sempre, como sempre fez, de nossas tribulações. Que a tua palavra diz que o Senhor não permite provação maior do que podemos suportar. E as tribulações que não são e que não vêm do Senhor, essas o Senhor vai repelir, porque elas vêm do inimigo. As provações não. As provações são para nos testar, para nos colocar em alinhamento contigo, para nos colocar em dependência contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir a caminhada contigo, te agradecendo e não murmurando. Em nome de Jesus. Amém.